Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo. Esse é o desafio 81 de 365 dias, onde diariamente eu posto dicas, conversas, né? A gente aqui tá variando das mais diversas formas dentro do universo do estudante, dentro do universo do vestibulando, até mesmo um pouco pegando o estudante como um todo, né? O universitário, enfim. Mas hoje eu vou ser direcionado sobre a parte de Enem, porque eu recebi uma dúvida que é muito pertinente e que cabe aqui eu separar um vídeo só para responder essa dúvida. Então já fica a dica aí, se você tem tua dúvida, pode ser que eu selecione a tua dúvida para fazer um vídeo. Então se você se interessou pela dúvida, olha a dúvida que eu vou deixar para vocês aqui. A dúvida é muito legal e foi deixada agorinha por uma pessoa que me acompanha há um bom tempo já. O Eduardo, ele colocou assim: como é que eu vou saber o que é questão fácil, o que é questão média, o que é questão difícil no Enem? Um grande abraço, Eduardo, um salve. Agora eu vou começar a falar assim para estimular vocês a mandarem as dúvidas. E se você se interessou para saber como que eu realmente sei quando uma questão é fácil, média, difícil, já chega assinando a chamada, se inscrevendo no canal, clicando em gostei. Clique em gostei, vai lá agora. Pá, clicou. E aí também se prepara para comentar alguma coisa que você queira, uma dúvida, ou fazer um comentário sobre esse vídeo, se você gostou ou não. Combinado? Agora, sem mais enrolação, bora falar. A verdade, Eduardo, é que você não vai saber. Como assim, Arthur? Tu grava esse vídeo simplesmente para chegar e me dizer isso? É verdade, mas aí eu não vou deixar o vídeo só com essa informação. Eu vou te falar como é que as questões são classificadas, como fácil, médio e difícil, beleza? Como é que é o processo de elaboração das provas do Enem? Primeiro eles selecionam as questões e eles fazem teste dessas questões em locais meio controlados. Eles colocam uma certa quantidade de pessoas para responder essas questões, vamos dizer assim, e aí eles têm uma noção do que é fácil, quando as pessoas tendem a acertar mais. O que é difícil? Quando as pessoas tendem a acertar menos. O que é média? É quando está aí no meio. Metade acerta, outra metade erra. Ou seja, tem muito fator distrator nesse meio do caminho. As pessoas elas ficam em dúvidas em uma ou outra questão e acabam errando, outras acertando. E como que isso é confirmado? Depois da prova. Por quê? Por mais que a gente tenha esse padrão inicial de distribuição, né? Porque o Enem não pode chegar e colocar só questão difícil. Por isso que ele coloca, faz esse teste, né, das questões em ambientes controlados. Por isso que teve aquele vazamento de prova. Por quê? Porque essas provas, essas questões, elas rodam em certo nível, né? Por aí, aí eles vão selecionando essas questões para ter uma noção de como distribuir. Mas a grande verdade é que ele só sabe realmente o que é questão fácil, o que é questão média, o que é questão difícil, depois que o Enem é feito, ou seja, depois que todo mundo faz a prova, é que ele vai comparar o resultado do ambiente controlado que ele teve com o ambiente das pessoas que fizeram a prova mesmo. E aí eles vão pegar, e a partir desses valores, eles vão pegar os estudantes que mais acertaram as questões, e aí pega aquelas que acertaram menos questão. E aí eles fazem o valor do TRI baseado nisso. Por isso a importância, quase bato aqui, por isso a importância de você ser coerente na hora da prova. Já foi o tempo que chutar, que fazer estratégia de chute valer a pena. Não vale mais a tempo. Não vale mais a pena. O tempo que você utiliza pensando em estratégia de chute poderia ser o tempo que você vai lá procurar uma questão que você sabe responder e assim ser mais coerente. Então esqueça essa história de saber a parte de não, vamos aprender estratégia de chute aqui, que se você colocar aí no YouTube você vai encontrar vídeo sobre isso. Esqueça isso, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Opinião de quem já tem resultado com isso. E eu te oriento a fazer isso. Esquecer esse negócio de chute. E aí, vamos lá, beleza. Então, Arthur, já que não dá para saber, que é o Enem que vai fazer essas contas, baseado na teoria de resposta ao item, onde ele analisa item por item, vê a proporção de pessoas que erram, que acertam, e a partir disso ele monta, né, o que vale como mais fácil, questão difícil, ele pontua e organiza isso, mas como que eu vou me portar diante desses dados, baseado no que tu já me falou nesses vídeos, porque existe um vídeo aqui de matemática que eu mostro como eu tirei mais de 800 pontos no Enem, e o Eduardo tirou essa pergunta desse vídeo. Então, o que acontece? Acontece que, pelo fato de você não prever, você tem que saber focar no que você tem controle. E o que você tem controle? Em procurar as questões que você sabe responder. Naturalmente, nós tendemos a saber acertar questões, se nós formos coerentes, acertar questões mais simples, em detrimento das questões mais complexas. Então, você simplesmente tem que ter a habilidade, tem que ter a estratégia, isso aqui é estratégia de resolução de provas, tá? De ser um ninja na hora de responder. O que é isso? É saber trabalhar tanto ganho de tempo
quanto aproveitamento em acerto de questão. Então, se você pesa muito em querer acertar todas as questões, não querer nem ter acesso a toda a prova, porque fica preso em uma questão que você achava que sabia e está travando nela, o que está acontecendo? Você está perdendo em tempo. Ou então você está lá demorando muito tempo simplesmente porque você não está conseguindo raciocinar sobre a prova de redação e você fica divagando sobre isso, você está perdendo em acerto de questões. E aí o que você tem que fazer como estratégia? Você tem que primeiro, na minha opinião, folhear a prova para identificar, baseado no que você já treinou e já simulou. Vai folhear a prova para começar a identificar e começar a aquecer tua mente para ver ali o que tem de conhecimento ali que você está conseguindo perceber só de bater o olho, uma coisa que está semelhante ao que você está acostumado. E também, quando você realmente, propriamente, começar a responder as questões, bateu uma dúvida, bateu uma incompreensão, parte para frente, parte para outra. Aqui é realmente uma situação onde você vai fazer a técnica de pega-varetas. Você vai ter consciência de que não é sobre acertar tudo, é ser coerente no que você acerta. E a prova ela não vinha organizadinha lá, 15 questões fáceis, depois 15 questões médias, depois 15 questões difíceis. A prova disso é que são vários modelos, vários, vamos dizer assim, embaralhamentos, né? Várias embaralhadas que eles dão, e são vários tipos de prova, né? Tem a rosa, tem a amarela, tem a azul, tem a cinza, e aí o que acontece? Se você achar que está organizado por ordem, você vai perder tempo, você não vai acertar a questão. Então é importante que você não tenha vaidade de querer acertar tudo que passa pela tua frente. Se você não está compreendendo, vá para frente, porque a tendência é que em algum momento você vai começar a pegar, a conseguir identificar questões que você sabe responder, e essas naturalmente tendem a ser as mais fáceis inicialmente. E aí você vai progredindo, vai acertando, vai pegando. Com o tempo você, na hora da prova, se você realmente se preparou de forma pelo menos básica, você consegue acertar ali, em média por ciência, 15 questões fáceis, vamos dizer assim. As questões elas não são distribuídas assim, 15, 15, 15. Existe uma proporção maior dentro das questões médias. Mas se você garante as fáceis e acerta a maioria das médias, a sua nota tende a ser muito maior do que a nota de alguém que acertou várias difíceis e errou as fáceis, porque o Enem entende, o TRI entende que você chutou, porque não faz sentido você errar fácil e acertar difícil. Então, o teu foco tem que ser, na hora da prova, começar a identificar questões que você sabe responder. Basicamente isso. Não é para tentar desbravar lá na hora um raciocínio, porque vai baixar um santo e você vai acertar. Não. É sobre você realmente procurar aquilo que você está compreendendo, porque isso naturalmente, inclusive, aquece a tua mente para ter mais resultado. Aquece a tua mente para começar a perceber que aquela questão que você não tinha entendido inicialmente, você pode até voltar nela depois que você passou por toda a prova e identificou aquilo que você não estava tendo meio que leveza e naturalidade para responder e tranquilidade. Você volta depois de ter aquecido a sua mente, depois de estar mais tranquilo, olhou as questões, começou a acertar, diminuiu a ansiedade, e aí você volta lá, lembrei, é assim que se faz, é esse caminho aqui que eu devo seguir. E as coisas fluem, beleza? E essa é a minha dica para você entender de forma prática sobre como é essa história de fácil e difícil. Na hora você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar nas questões que você é capaz de acertar. E aí, nos primeiros segundos que você faz a leitura da questão, ela realmente já precisa ficar clara na tua mente. É aquela história de vir uma questão, por exemplo, de transformação de medida, que você já identificou e faz. Aquela história que vem uma questão, por exemplo, de água, o lixo, que você identifica, já sabe os conceitos e acerta. Aquela questão que fala, por exemplo, de ligação química, você pega e acerta. Questão de moda, média, mediana. Aí você pega e vai lá, identifica e acerta, e sua mente vai começando a se acostumar. Aquela questão de escravidão, aquela figurazinha que está lá o tempo todo para tu classificar que tipo de diversidade étnico-cultural tem naquilo ali. Enfim, é para você se acostumar, aquecer e trabalhar com coerência. O Enem é sobre coerência. E assim as coisas fluem. Beleza? Espero ter respondido. Um forte abraço, Eduardo. Deixa a tua dúvida aqui embaixo para eu saber o que te aflige, o que te traz com dificuldade, que está te travando nos estudos. E assim a gente vai evoluindo e compartilhando conhecimentos com pessoas que se importam, comunidade de estudantes que se importam. Gostei de deixar isso claro. Viu? Um forte abraço. Esse foi o desafio 81. E amanhã a gente está aqui de novo para o desafio 82. Até lá, até breve, bons estudos e bom dia amanhã. E resto de boa noite se você assistir isso pela noite. Tchau, tchau.